Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estantes de Mistérios. Aqui nós falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Se você é novo por aqui já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, eu espero que vocês gostem do caso de hoje. Em 1993, a polícia do Texas foi chamada para uma ocorrência que, segundo eles, foi o caso mais horrível que eles já presenciaram. No dia 29 de julho, no condado de Ellis, era um verão, no Texas, um grupo de trabalhadores rodoviários estavam fazendo algum tipo de trabalho sobre uma fazenda, perto de uma fazenda, uma coisa assim. E aquele dia tava muito calor, basicamente uns 38 graus, quando eles encontraram uma coisa muito... Primeiro que eles começaram a sentir um cheiro diferente e muito estranho, e eles viram que tinha uma montanha de folhas, uma coisa mal posicionada. Eles acharam que poderia ser um bicho morto, por exemplo, alguma coisa do tipo. Quando eles foram vasculhar para ver o que tinha ali, e eles encontraram uma coisa muito chocante. Eles viram que era um corpo morto. Era um corpo de uma pessoa que, especificamente pelas características do corpo, era de uma garota. E estava completamente machucada. A vítima foi encontrada com os seus genitais mutilados. Ela estava completamente nua e exposta. Os mamilos haviam sido arrancados. E o que restou do seu corpo foram apenas troncos e pernas. Tudo estava gravemente machucado, perfurado, rasgado. Era uma cena de completo horror o que fizeram com aquele corpo daquela mulher. Porque, pelo que tudo indicava, era um corpo de uma mulher. Pra vocês terem uma noção, tinha um corte que atravessava o seu abdômen e os seus órgãos estavam expostos para fora. Então, o que fizeram, a tamanho de crueldade que fizeram, que trataram aquele corpo, aquela pessoa, foi uma coisa completamente insana. Trabalhadores imediatamente chamaram a polícia, e assim que a polícia chegou, viu a gravidade da situação, eles decidiram isolar todo o local para eles começarem ali uma investigação, para eles começarem ali tentar entender o que aconteceu e pegar a pessoa que cometeu tamanha crueldade. Porém, eles receberam uma ocorrência no mesmo momento, dizendo que pessoas aleatórias encontrou um outro corpo um pouco mais para frente. Esse corpo também estava morto, porém características diferentes daquele corpo que estava na floresta. Para de um menino que parecia ter em média uns 14 anos, o corpo não foi machucado nem mutilado, não estava nu. O corpo estava normal, mas a causa da morte foram 2 tiros que deram em sua cabeça. Basicamente, o garoto ele foi assassinado e o seu corpo só foi desovado ali embaixo de uma ponte. Encontraram o seu corpo e acionaram a polícia. A polícia então tinha 2 corpos ali para investigar, de dois jovens, 2 pessoas mortas basicamente. Um dos corpos era muito difícil de identificar e o outro era o corpo de um menino, porém ambos estavam completamente diferentes um do outro, e agora a polícia tinha um enigma que era tentar entender qual que era o tipo de vínculo daqueles 2 corpos, se tinha mesmo a ver, se era o mesmo assassino. A polícia ali tinha um belo trabalho pela frente de investigação. O assassino tentou tirar as suas digitais, tentou fazer com que conseguiu eliminar as suas impressões digitais. Também não se tinha registros dentários, porque a cabeça da pessoa, da garota, da mulher, não estava ali no corpo, então não tinha os registros dentários para tentar identificar quem era aquele corpo. O assassino tomou muitas precauções com o corpo dessa mulher, e se fosse o mesmo assassino do garoto, ele não tomou o mesmo tipo de precaução, já que o garoto estava... O corpo dele só foi jogado embaixo de uma ponte. Porém, a polícia conseguiu identificar o corpo do garoto que foi encontrado embaixo da ponte. O nome dele era Brian King. Ele estava sendo procurado porque a sua família, 3 dias atrás, tinha dado uma queixa que ele estava desaparecido. Enquanto buscas e testes forenses eram realizados na cena do crime, os policiais foram dar a trágica notícia à família de Brian, que o seu corpo havia sido encontrado. Descobriu-se que Brian tinha 14 anos quando foi morto. Ele era uma criança. A polícia achava que ele era jovem, talvez um adolescente mais velho, mas não fazia ideia de que era apenas um garoto.
Eles conversaram com o pai de Brian e sua madrasta, explicando toda a situação, incluindo o fato de terem encontrado outro corpo também, que indicava ser o corpo de uma garota. Então que a polícia descobriu que o Brian, ele tinha uma irmã que na verdade era enteada da mãe dele. E essa irmã se chamava Christine e ela também estava desaparecida junto com o Brian fazia 3 dias. Os pais do Brian disseram que assim quando o Brian tinha desaparecido, a Christine também tinha desaparecido, então eles deram queixa do desaparecimento dos dois. O Brian tinha 14 anos, a Christina tinha 13 anos, ela era 1 ano mais nova que ele. Começar de um ponto de partida, a polícia pediu para que os pais dessem todas as informações possíveis dos dois adolescentes para eles, como, por exemplo, vida na escola, hobbies, como era a infância, vida social, rotina, todas as informações possíveis. E também a última vez que eles foram vistos. O pai do Brian, da Christine, disse que no dia 26, 3 dias antes de encontrar o corpo dos adolescentes, ele estava deitado numa rede, era em torno de umas 10, 11 horas da noite, quando ele viu que o Brian estava conversando com alguém na porta. Na verdade, ele escutou uma buzina e ele viu que o Brian foi atender a porta e conversou com uma pessoa e depois entrou dentro desse carro e saiu. Mas ele também falou que ele estava sozinho. A Christine não estava em casa, então o Brian entrou sozinho dentro do carro. Então poderia ter a possibilidade do Brian estar indo encontrar a irmã em algum lugar. E essa foi a última vez que eles foram vistos com vida dentro de casa. Naquele momento que ele viu o Brian entrando dentro do carro, ele chegou a pensar que era muito estranho, porque ele tinha 14 anos. E nenhum dos amigos dele tinha idade para dirigir, ou de amigos da Christine tinha idade para ter um carro e dirigir. Mas ele viu o menino conversando por uns 15 minutos, mais ou menos, para fora do carro, e depois entrando dentro de um carro e saindo. Mas ainda ele ficou tranquilo, porém tudo ficou muito confuso para ele, e ele percebeu que era um problema quando ele acordou de manhã e as crianças não estavam na cama. As autoridades tinham oficialmente identificado as vítimas de homicídio, que eram Brian e a Christine. Enquanto isso, na cena do crime, testes forenses e buscas estavam revelando evidências muito valiosas. Diversos fios de cabelo foram encontrados no local, muitos dos quais eram longos e loiros, pertencentes a Christina. Os testes confirmaram que eram dela. No entanto, também havia alguns fios de cabelos mais curtos que não pertenciam a ninguém conhecido. Eles não eram nem de Brian nem de Christina. Isso indicava à polícia que provavelmente houve uma luta intensa durante o ataque. Christine perdeu muito cabelo, provavelmente arrancados, e parece que o agressor também perdeu alguns fios. Embora em menor quantidade, a polícia recolheu esses fios mais curtos como evidência e armazenou em sacolas para testes futuros. King, ele foi encontrado completamente vestido, então a polícia recolheu todas as suas roupas como evidência durante os testes. Encontraram uma minúscula fibra marrom, praticamente imperceptível na parte da frente do sapato dele. Era tão pequena que quase passou despercebida. Aparentemente era uma fibra única, que não correspondia a nenhuma outra encontrada no corpo de Brian. Eles decidiram analisá-la mais perto. Dados indicaram que a fibra poderia ter vindo de um carro japonês. E é impressionante como conseguem ser tão preciosos nessas análises, porque essa descoberta corroborou a versão dos pais de Brian, que haviam entrado em um carro naquela noite que desapareceu. O pai de Brian disse que ele viu um carro, mais ou menos, e que parecia um carro de uma marca japonesa. Eles fizeram testes dessa fibra, constou mesmo que era um carro de uma marca japonesa. Você começou a fazer uma investigação porta a porta com os vizinhos. E um dos vizinhos era muito amigo de Brian. E ele chegou a falar para a polícia que numa conversa com o Brian no dia anterior, o Brian disse que no dia seguinte ele tinha um compromisso, eu acho que eles iam marcar alguma coisa, ele tinha um compromisso com um homem que se chamava Jason. A polícia então tinha um nome suspeito que era um tal de Jason, mas tinha 1000 Jasons no mundo, então era 1 em 1 milhão. Então a polícia agora precisava tentar descobrir quem era esse Jason. Quando a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que não queria ser identificada, essa pessoa que estava na linha disse para a polícia investigar um nome que se chamava Jason Massey. Essa pessoa não queria ser identificada, mas disse para a polícia que existe uma grande possibilidade desse Jason Massey estar vinculado a esse crime. A polícia achou aquilo relevante porque eles procuravam mesmo uma pessoa com o nome de Jason. Quem que era esse Jason Massey? De acordo com as informações que a polícia descobriu,
Jason Massey, ele tinha 21 anos na época do caso, nasceu no dia 7 de janeiro de 1973, também do condado de Ellis, no Texas, onde viveu durante toda a sua vida. Ele nasceu de uma mãe solteira muito jovem e a sua família enfrentava muitas dificuldades. A mãe de Jason, por exemplo, vivia em extrema pobreza e lutava contra o abuso de substâncias e relacionamentos abusivos. A família mudava constantemente porque era despejada de todos os apartamentos que eles alugavam, já que não podiam pagar pelo aluguel. Por isso estavam sempre se mudando, vivendo em abrigos e enfrentando falta de moradia. Os namorados abusivos da mãe frequentemente iam até a casa e também abusavam de Jason. Embora não pareça que sua mãe tenha o agredido diretamente, ela não era uma boa mãe. Jason enfrentou muita negligência durante a sua infância, sendo frequentemente deixado no carro enquanto a sua mãe ia para bares, onde bebia e ficava. De cedo, Jason ele já despertava comportamentos muito estranhos. Por exemplo, com 9 anos de idade, ele já agredia de forma sádica outras crianças. Ele chegou a prender uma criança numa árvore e bater nessa criança com galhos. Demorou muito tempo para que ele começasse a abusar de animais. Quem estuda serial killers e quem consome muitos conteúdos de serial killers, e para quem assistiu, por exemplo, a série do Ted Bundy ou do Jeffrey Dahmer, sabe que isso é um comportamento de um serial killer que, na verdade, começa na infância, com problemas de infância, e tudo começa mutilando animais. Então, basicamente, o Jason começou assim na sua infância. O sinal preocupante que a mãe dele teve com ele foi quando ele tinha 13 anos e ele levou para a escola um livro do Charles Manson, que é um satanista e também ele é um assassino em série. Se você não conhece a história do Charles Manson, deixa aqui para mim nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês em algum momento. Mas ele foi um dos assassinos em séries mais notórios da década de 70, cometeu atrocidades, foi uma coisa assim horrorosa. Quando a professora percebeu aquilo, a professora despertou uma certa preocupação e ele chegou e falou para a professora: eu quero ser igual ao Charles Manson e o Ted Bundy é o meu herói. Que, para quem não sabe, o Ted Bundy foi um dos primeiros assassinos em séries mais notórios do mundo também. E se você não conhece a história do Ted Bundy, tem vídeo falando sobre os crimes que o Ted Bundy cometeu na década de 70 nos Estados Unidos. Também eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui no card para vocês assistirem. O professor, alguns dias depois, tentou entrar em contato com a mãe dele para falar sobre esse tipo de interesse, esses comentários, mas a professora não conseguiu porque, mais uma vez, eles haviam se mudado de casa e ele mudou de escola. Enfim, uma infância completamente caótica. Jason tinha 18 anos de idade, sua mãe entrou em seu quarto enquanto ele estava na escola ou fora de casa. Ela estava arrumando quando encontrou seus diários, 3 anos de anotações. Ela começou a folhear os seus diários e começou a ler algumas passagens. Essas passagens tinham uma parte que era a lista de assassinatos, que eram possíveis vítimas, mulheres, meninas que ele conhecia na escola, trabalho, pessoas que faziam contexto ali da vida dele social, que era uma lista de pessoas que ele queria matar. E ali naquele diário ele falava que ele queria ser um serial killer e que, sendo um serial killer, ele iria deixar a marca dele na humanidade. Ia deixar a marca dele na humanidade, assim como o Ted Bundy fez, como o Charles Manson fez, que são serial killers famosos, notórios. O objetivo de vida dele era esse, era ser um serial killer de sucesso. Quando a mãe dele viu aquilo, a mãe dele levou ele para um hospital psiquiátrico e quando ele passou com o médico disse que ele era um tipo de pessoa que tinha sérios problemas mentais e que ele não podia viver em sociedade de jeito nenhum. Ele chegou a ficar um tempo nessa clínica psiquiátrica, mas não ficou muito tempo, acabou saindo. E disse para a polícia investigar de novo o Jason Massey. E a polícia perguntou: por que você quer que a gente investigue tanto? E esse informante disse que ele tinha um histórico na cidade de assassino, que nunca se ouviram falar que ele matou humanos, mas que ele cometia muitos crimes de abusos e mortes de animais. Esse informante deu algumas informações bem bizarras para a polícia. Uma delas, por exemplo, é que esse Jason ele era apaixonado por uma mulher que se chamava Anita e ele queria muito, muito, muito sair com essa mulher e essa mulher não queria sair com ele. Na verdade, não era uma mulher, era uma adolescente menor de idade e ela falou que ela não ia sair com ele, que ela não queria ficar com ele de jeito nenhum. E no dia seguinte, quando ela acordou, ele pegou o cachorro dela, matou o cachorro dela, esfregou o sangue do cachorro dela por toda a garagem, porta da casa, calçada, como ali um aviso de que ele estava bravo, aquilo que ele é capaz, porque a menina não queria sair com ele.
Então, baseado em informações como essa e mais algumas outras coisas, a polícia decidiu então entrar numa investigação pesada em cima desse cara, porque parecia que o histórico dele era um histórico bem bizarro. Por algumas horas, a polícia conseguiu o endereço do Jason, foi até a casa dele e levou ele para a delegacia. E a primeira forma de abordagem da polícia era mostrar para eles foto de Christine, o jeito que o corpo dela tava, para ver qual seria a reação dele mediante a ver aquelas fotos. Logo quando ele viu aquelas fotos, ele começou a chorar e ia ficar desesperado, como se ele tivesse uma crise de ansiedade. Ele falava, meu Deus, que coisa horrível, quem pode ter feito isso com essa menina, com essa jovem? Isso foi horrível, isso foi horrível, isso foi horrível. Só que a polícia acreditava que ele estava mentindo. Ele estava só atuando, o que também é uma característica muito forte de um serial killer. Ele conseguir ludibriar as pessoas com as suas ações, né, com a forma como ele falava, a forma como ele agia, a forma como ele se portava, de enganar as pessoas e não acreditarem que ele cometeu aquele crime. A polícia fez algumas investigações e descobriu que Jason Massey dirigia um Subaru, que é um carro japonês. Com isso, obtiveram um mandado de busca imediatamente. A primeira coisa que fizeram foi retirar o carpete para tentar encontrar alguma coisa relacionada a uma fibra. Porém, quando eles foram olhar no porta-malas, eles acharam que o caso estava resolvido, porque no porta-mala havia um martelo, fita adesiva e um recibo do Walmart referente à compra de algemas, uma faca de caça e balas. A polícia foi até o Walmart com a nota e conseguiu conversar com a vendedora que vendeu esses itens pro Jason. A vendedora confirmou quem vendeu isso e ela disse que era muito difícil não se lembrar dele porque ele comprou um par de algemas e nunca ninguém tinha comprado algemas antes. Aquilo era quase nunca vendido, então ele era um dos poucos clientes que compravam uma algema, então era muito difícil esquecer da fisionomia dele porque ele era uma das poucas pessoas dentro daquela loja que entrou para comprar isso. Enquanto isso, a polícia também recebeu outra ligação anônima dizendo que Jason estava no dia seguinte no lava-jato lavando o seu carro. A polícia foi até esse lava-jato com mandado de busca e, por sorte, o aspirador de pó ainda não havia sido limpo. Eles pegaram toda aquela sujeira de dentro do aspirador de pó, que foi onde foi lavado o carro do Jason. E eles descobriram centenas e centenas e centenas de cabelo da Christine que estava no tubo, ou seja, cabelo dela que estava no carro dele e que ele aspirou e que a polícia encontrou. Com isso, a polícia já tinha muitas evidências e muitas provas que ele tinha cometido. Vou contar que a polícia também encontrou cabelos pequenos curtos na cena do crime, que eu falei no início do vídeo, e também mesmo fios de cabelos curtos dentro do aspirador, junto com os cabelos de Christine, que de acordo com os exames de DNA, era o cabelo do Jason. Ou seja, tinha o DNA dele na prova do crime, na cena do crime, que eram os fios de cabelo. Então, tudo indicava que ele era o autor do crime desses dois adolescentes. A polícia, então, entrou numa conclusão que era, pelo que tudo indicava, Jason conhecia Brian e Christine. E naquele dia, eles iam fazer alguma coisa os três juntos. Ele foi até a casa da Christine e do Brian, pegou o Brian, porque pelo que indicava, a Christine já estava dentro do carro dele. E eles foram para algum lugar. E no meio do caminho, Jason pegou uma arma, atirou no Brian, desovou seu corpo embaixo de uma ponte, foi para uma área afastada e cometeu aquele crime horrível contra a... Acredita que houve uma luta dentro do carro quando Christine viu seu irmão morto e por isso tinha uma grande quantidade de cabelos que foram arrancados da sua cabeça, porque houve uma luta corporal. A polícia também tentou entender que tipo de vínculo e relacionamento eles tinham, e através de depoimentos de umas testemunhas chegaram a dizer que na verdade a Christine e o Jason, eles se conheceram através de uma outra amiga, e a Christine flertou com ele e ele flertou com a Christine, e eles meio que ficaram um afim do outro, mesmo ela tendo 13 anos e ele sendo bem mais velho que ela. E naquela noite eles saíram juntos, mas depois ele voltou pra pegar o Brian, ou existia algum tipo de acordo de tipo, você não vai sair sozinho com a minha irmã, ou eu quero ir buscar a minha irmã. Enfim, não se sabe exatamente a ordem cronológica do caso ou do crime, apenas que eles tinham um contato ali de flerte, os dois, mas o porquê que os três entraram dentro do carro, isso a gente não sabe. Então ele não assumiu o caso, ele não falou que foi ele que cometeu o caso, ele deixou somente as provas falarem por ele mesmo. Jason, ele foi condenado à morte, e ele seria executado em 3 de abril de 2001. Antes da data da sua morte, Jason pediu para falar com os pais da vítima. Ele queria falar com os pais de Brian e Christine.
Eles estavam muito relutantes para fazer isso, mas acabaram aceitando. Foi então que, diante dos pais dos dois adolescentes, ele confessou os dois assassinatos. Ele estava negando o tempo todo, mas naquele momento, cara a cara com os pais, confessou que matou aquelas crianças e parecia arrependido. Disse também para os pais de Christine que quando ela morreu, ele viu 3 anjos saindo de seu corpo. Ele também disse para os pais aonde foi que ele colocou a cabeça e as mãos da menina. Disse que colocou dentro de um saco e jogou com pedras dentro de um rio ali próximo da cidade. Depois ele entrou dentro da sua cela, que seria o lugar que ele ficaria para sempre. A sua execução foi feita conforme combinado. Ele teve o seu último dia de vida, ele escolheu a sua última refeição e as suas últimas palavras no corredor da morte foi: "Essa noite eu danço nas ruas de ouro." Então ele morreu e foi executado por uma injeção letal. Vale lembrar que, para quem conhece o caso do Ted Bundy, meio que as características depois de julgamento são parecidas, porque o Ted Bundy, ele nunca confessou os crimes dele, ele confessou os crimes um dia antes dele ser executado. Basicamente, o Jason fez a mesma coisa. Eu acredito que o Ted Bundy ele fez isso para ver se ele ia ter algum benefício, mas isso não aconteceu. E com o Jason também não. E essa história, esse caso absurdo e enigmático. Fazia muito tempo que eu não trazia um caso com tantos detalhes aqui no canal. Fala sério, esse caso é bizarro, mas os detalhes da investigação são incríveis. Isso que me chama a atenção e o que me chamou a atenção nessa história. Você já conhece essa história? Deixa aqui pra mim nos comentários. Deixa-me saber se você já conhece essa história. E é isso, gente. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like. Lembrando que a gente tem conteúdo aqui todos os dias. Todos os dias nós temos casos criminais aqui, vídeos curtos. E toda segunda e quarta nós temos vídeos mais compridos de casos criminais. Também temos casos criminais em outras redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Meu Instagram, Mayara Failassi, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!